Grandes projetos de engenharia, como hidrelétricas, túneis, rodovias, são obras feitas para dominar a paisagem. Mas olha, os maiores e mais caros desafios muitas vezes não estão à vista. Eles estão escondidos bem debaixo da terra. Vamos entender por quê. Quando a gente olha para uma obra dessa magnitude, o que vemos é o poder da engenharia em ação, né? Montanhas de terra e rocha sendo movidas, estruturas gigantescas surgindo do nada. É uma baita demonstração de força e planejamento. Mas o que a gente não vê é o que, no fundo, pode definir o sucesso ou o fracasso de um projeto. E aqui está a grande pergunta. Parece que já virou regra. Grandes obras enfrentam estouros de custos e atrasos gigantescos. Mas por que isso acontece com tanta frequência, mesmo com todo o planejamento e tecnologia que a gente tem hoje? Pois é, a resposta não está nas planilhas nem nos cronogramas, ela está na própria terra. O solo e a rocha sobre os quais a gente constrói guardam surpresas que podem transformar um projeto super bem planejado num verdadeiro pesadelo logístico e financeiro. E é aqui que a gente chega no centro da questão, a diferença, às vezes brutal, entre o que os engenheiros esperam encontrar lá embaixo e o que eles realmente acham quando a escavação começa. Pensa assim, todo projeto começa com um modelo geológico conceitual. Isso é basicamente a previsão dos especialistas com base em estudos, sondagens, mapas. É o plano, a teoria. Mas a verdade mesmo só aparece quando as máquinas entram em ação e revelam o modelo geológico real. E é aí que os problemas podem começar. Então o ponto crucial é este. O tal do risco geológico é exatamente essa brecha entre a expectativa e a realidade. E não é só encontrar uma rocha onde se esperava terra, não. São variações realmente significativas, que impactam direto no custo, no prazo e, claro, na segurança da obra. A natureza tem uma série de armadilhas geológicas, digamos assim, que podem complicar e muito qualquer escavação. Vamos dar uma olhada em algumas das mais comuns. A primeira dessas armadilhas são as falhas geológicas. Pense nelas como se fossem cicatrizes antigas na crosta da Terra. São zonas onde a rocha é mais fraca, mais quebradiça e muitas vezes um caminho perfeito para a água se infiltrar, o que é péssimo para a estabilidade de um túnel ou de uma fundação, por exemplo. Outro problemão são as dobras. A rocha, depois de milhões de anos, sob uma pressão absurda, pode se dobrar como se fosse um tapete. Isso deixa a estrutura dela super complexa e o comportamento durante a escavação vira uma incógnita. Fica muito difícil de prever. E olha, a lista de desafios continua. Pode ter fraturas que criam blocos instáveis, cavernas escondidas que aparecem do nada. Algumas rochas simplesmente se desfazem em contato com a água, enquanto outras são tão duras que destroem as perfuratrizes. Aí, em grandes profundidades, ainda tem a tensão natural da rocha e bolsões de água sob altíssima pressão. Cada um desses itens é um problema em potencial. Ok, diante de tantos desafios escondidos, como é que se tenta prever o imprevisível? Bom, os engenheiros têm um verdadeiro arsenal de técnicas para tentar enxergar o que está debaixo da terra. O processo começa com o básico, sabe? Estudar mapas e relatórios antigos, analisar imagens de satélite. Depois, o pessoal vai a campo para mapear a superfície em detalhe. Para olhar mais fundo, usam métodos geofísicos, que são tipo um ultrassom da Terra. E, claro, fazem as sondagens perfurando o solo para tirar amostras de rocha que são analisadas em laboratório. O problema é que, em locais geologicamente muito complexos, essa investigação padrão pode não dar conta do recado. As sondagens, por exemplo, são como agulhas num palheiro. Elas dão informações de pontos específicos, mas podem facilmente passar batido por um problemão que está a poucos metros de distância. Então, como é que se transforma toda essa incerteza em algo que dá para gerenciar? A solução é classificar o risco de uma forma sistemática, organizada. A lógica é bem direta e se baseia em duas perguntas fundamentais. Primeira, o quão complicado é o terreno do ponto de vista da geologia. E segunda, o quão bom e completo foi o trabalho de investigação feito antes de começar a obra. Isso nos leva a esta matriz de risco. Vamos entender como ela funciona. No eixo vertical, a gente tem a complexidade geológica, de baixa a alta. No horizontal, a qualidade da investigação, de ruim a boa. A combinação desses dois fatores nos dá o nível de risco do projeto. O verde é baixo, amarelo é médio e vermelho, claro, é alto. A conclusão aqui é bem clara. Um terreno super complexo com uma investigação superficial é a receita para o desastre. É risco alto na certa. Por outro lado, um terreno simples com uma investigação bem detalhada, aí o risco é baixo. É uma ferramenta muito poderosa para ajudar a tomar decisões.
E isso tudo nos leva à mensagem final, e talvez a mais importante: a relação direta que existe entre o investimento inicial na investigação e o sucesso do projeto lá na frente. Este gráfico, baseado em dados reais de 84 túneis, é a prova disso. No eixo horizontal está a proporção de sondagens feitas. Quanto mais para a direita, mais se investigou. No eixo vertical, as mudanças pedidas no projeto, que, claro, significam custos extras. A tendência é inegável. Quanto mais se investe em investigação, menos surpresas e menos custos adicionais aparecem depois. Existe uma recomendação bem comum no setor para diminuir esses riscos: destinar cerca de 1% do custo total da obra só para investigação geológica do subsolo. Pode parecer muito dinheiro no início, mas como a gente viu, é um investimento que se paga, e muito, ao evitar problemas bem mais caros no futuro. E aqui tem uma distinção que é crucial fazer. O risco geológico tem a ver com as condições naturais imprevistas. Problemas causados por erros humanos durante a construção, um erro de topografia, uso exagerado de explosivos, isso é outra categoria de problema. Não dá para culpar a geologia por um erro de execução. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. Em projetos que custam bilhões e que afetam a vida de milhões de pessoas, talvez o maior risco não seja o que está escondido no subsolo, mas sim a decisão de não investir o suficiente para descobrir isso a tempo.